É sempre no silêncio da noite que muitos homens percebem que algo não está bem. O relógio avança, mas o corpo não acompanha. O sono é interrompido. A vontade de urinar volta várias vezes. E a sensação ao acordar é de que a madrugada foi uma batalha em vez de um descanso. A maioria acredita que isso acontece apenas porque a idade chegou. Mas essa explicação não conta toda a história. O que realmente acontece em muitos casos é que pequenos gestos feitos antes de dormir, aparentemente inofensivos, estão criando um ambiente perfeito para inflamar, comprimir e desgastar a próstata. É como se cada noite fosse um terreno fértil, onde hábitos repetidos, quase automáticos, acabam minando silenciosamente a saúde. No consultório, vejo com frequência homens convencidos de que o problema é inevitável, quando na verdade a causa está na rotina que antecede o travesseiro. Um copo de líquido no horário errado, a posição escolhida para dormir, até mesmo a forma como a mente vai para a cama carregada de preocupações. Tudo isso contribui para que a próstata não tenha a chance de se recuperar. Este vídeo é um convite para olhar com mais atenção, porque hoje vou revelar 7 hábitos noturnos que podem estar arruinando a sua próstata sem que você perceba. E se você está aqui agora, é porque provavelmente já sentiu alguns sinais no seu próprio corpo e sabe que ignorá-los não é uma boa ideia. Antes de continuar, aproveite para verificar se já está inscrito no canal. Assim não perde os próximos conteúdos que podem transformar sua saúde. E me diga nos comentários, se você acha que seus hábitos noturnos são inofensivos, escreva tranquilo. Mas se desconfia que algum detalhe da sua rotina pode estar prejudicando sua próstata, escreva alerta. Quero saber em qual dos dois lados você está. O primeiro hábito que parece inofensivo, mas que pode estar prejudicando sua próstata todas as noites, é beber líquidos em excesso logo antes de dormir. Todos nós sabemos da importância de manter o corpo hidratado, mas o problema não está na quantidade total de água ao longo do dia, e sim no horário em que ela é consumida. Quando um homem enche o copo à noite, seja com água, chá ou até uma bebida aparentemente leve, está preparando o cenário para sobrecarregar a bexiga durante as horas de descanso. Se a próstata já está aumentada, algo muito comum após os 50, esse líquido extra funciona como um peso que pressiona ainda mais o sistema urinário. O resultado? Acordar 2, 3, 4 vezes de madrugada para urinar. E cada vez que o sono é interrompido, o corpo perde um dos momentos mais importantes para a saúde. A fase profunda do descanso, quando hormônios anti-inflamatórios são produzidos e os tecidos, inclusive os da próstata, têm a chance de se regenerar. Em vez disso, o organismo fica preso em ciclos de sono quebrados, acumulando fadiga e irritação no dia seguinte. Esse detalhe da rotina também engana porque muita gente associa um chazinho quente à noite a relaxamento. Mas, na prática, o líquido extra se transforma em pressão interna. É como tentar descansar em uma cama confortável, mas com um alarme que toca repetidamente a cada hora. O corpo não relaxa, a próstata não descansa, e a sensação de esgotamento vai se acumulando. O ajuste é simples: manter a hidratação adequada ao longo do dia e reduzir a ingestão de líquidos nas 2 horas que antecedem o sono. Essa pequena mudança já pode diminuir drasticamente o número de despertares noturnos, trazendo mais descanso, mais energia e menos pressão sobre a próstata. E se essa explicação fez sentido para você, aproveite para curtir o vídeo agora mesmo. Isso mostra que o conteúdo está ajudando e me incentiva a continuar trazendo informações práticas para a sua saúde. O segundo hábito que passa despercebido, mas que desgasta a próstata noite após noite, é deitar-se com a televisão ligada ou levar o celular para a cama. À primeira vista, parece uma forma inocente de relaxar. Assistir a um programa, checar mensagens ou percorrer as redes sociais até os olhos ficarem pesados. Mas o efeito no corpo é muito mais profundo do que se imagina. Quando o homem se mantém imóvel, deitado, com os olhos fixos na tela, a circulação na região pélvica diminui. Menos sangue chega até a próstata,
Menos oxigênio e nutrientes são distribuídos, e o processo natural de reparação fica interrompido. É como se, justamente no momento em que o corpo deveria estar se preparando para se recuperar, um freio invisível fosse acionado. Além disso, existe outro inimigo silencioso: a luz azul emitida pelas telas. Ela reduz a produção de melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono profundo. Sem esse sono restaurador, o organismo não consegue ativar processos anti-inflamatórios, nem equilibrar os hormônios que protegem a próstata. O resultado é um círculo vicioso: noites mal dormidas, inflamação persistente e sintomas urinários que só aumentam com o tempo. Esse hábito também engana porque dá uma falsa sensação de descanso. Mente está distraída, mas o corpo permanece em alerta, como se fosse mantido num estado de vigília. Muitos homens relatam que pegam no sono com a TV ligada, mas não percebem que, no fundo, nunca chegam ao sono profundo necessário para regenerar tecidos e aliviar a pressão da próstata. O impacto acumulado pode ser ainda maior: noites quebradas, aumento da fadiga e maior predisposição a acordar várias vezes para urinar. Cada hora a mais diante da tela significa uma hora a menos de verdadeira recuperação. É como tentar consertar uma máquina enquanto ela continua ligada. O reparo nunca acontece por completo. Você já percebeu como os hábitos da noite não afetam apenas sua próstata e seu sono, mas também refletem diretamente na sua energia íntima e no relacionamento. Foi por isso que preparei o livro digital Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável, após os 60 anos. Nele, você encontra estratégias simples para melhorar a circulação, recuperar vitalidade e reacender o desejo, mesmo depois dos 60. Se quiser dar esse próximo passo e transformar suas noites em um momento de descanso e também de conexão, acesse pelo link no primeiro comentário fixado. O terceiro hábito parece pequeno, mas empurra a noite inteira na direção errada: ir para a cama constipado. Quando o intestino fica cheio, o reto, que fica imediatamente atrás da próstata e ao lado da bexiga, funciona como um peso permanente comprimindo a região pélvica. O espaço para a bexiga se expandir diminui. Os receptores de estiramento disparam mais cedo, e a urgência para urinar aparece com volumes mínimos. Resultado: despertares em sequência, esvaziamentos incompletos e aquela sensação irritante de "fui ao banheiro e não adiantou". Não é só mecânica. Com acúmulo de fezes, há congestão venosa no plexo pélvico, piorando a circulação local e atrasando processos anti-inflamatórios noturnos. Gases de fermentação distendem o intestino e aumentam a pressão intraabdominal, estimulando reflexos que deixam o assoalho pélvico tenso, justamente quando ele deveria relaxar. O corpo tenta iniciar o reparo. A compressão interrompe. Na manhã seguinte, sobra cansaço, fluxo fraco, sensação de peso baixo ventre e um humor marcado por uma noite que não rendeu. A correção passa por rotina, não por força. Fibra real ao longo do dia. Verduras, feijões, aveia, kiwi, ameixa. Água distribuída até o fim da tarde. E uma caminhada leve de 10-15 minutos após o jantar para acionar o peristaltismo. Magnésio alimentar à noite ajuda a relaxar musculatura lisa. Laxante só com orientação. Antes de dormir, não force evacuação. Crie o hábito de ir ao banheiro após o café da manhã, quando o reflexo gastrocólico está mais ativo. Quando precisar evacuar, use um banquinho sob os pés para simular posição de agachamento e não prender a respiração. Pressão desnecessária vai direto para o assoalho pélvico. Esvaziar o intestino com regularidade reduz a compressão sobre bexiga e próstata e devolve ao sono o que ele deveria ser: um turno de conserto, e não de combate. O quarto hábito que desarruma a noite é ir para a cama sem esvaziar a bexiga. Mesmo quando a vontade parece pequena, sempre resta urina no interior. Em homens com próstata aumentada, esse resíduo funciona como um peso silencioso sobre a bexiga e sobre a própria próstata, mantendo receptores de alerta ligados a noite inteira.
O corpo tenta entrar no sono profundo, mas a pressão baixa e constante envia sinais de urgência, fragmenta o descanso e sabota a recuperação inflamatória que deveria acontecer enquanto você dorme. Há ainda outro ponto crítico. Urina parada por horas favorece proliferação bacteriana e irrita a uretra. O resultado aparece como ardor discreto, jato fraco, sensação persistente de esvaziamento incompleto e despertares consecutivos até o amanhecer. A musculatura do assoalho pélvico entra em tensão defensiva, e isso atrapalha ainda mais o fluxo, como se uma válvula permanecesse sem sincronismo. A correção é simples e consistente. Inclua o ato de urinar como último passo do ritual noturno, com calma, sentado, tronco relaxado e respiração solta. Use a técnica do esvaziamento duplo. Esvazie, levante, caminhe alguns minutos pela casa, retorne e esvazie o restante. Evite pressa e evite fazer força, pois o aumento de pressão abdominal apenas fecha a saída. Combine esse cuidado com a redução de líquidos nas 2 horas anteriores ao sono e ajuste medicações noturnas com o médico quando necessário. Com a bexiga tranquila, a próstata descansa e o sono finalmente cumpre sua função de reparar. O quinto hábito que parece inofensivo, mas prejudica silenciosamente a próstata, é o consumo de alimentos salgados ou processados no período noturno. O sal em excesso, presente em lanches rápidos como biscoitos, frios, queijos curados ou até aquela sopa de pacote, retém líquidos no organismo. Esse líquido extra circula pelo sangue, aumenta a pressão dentro dos vasos e se acumula em regiões sensíveis, incluindo a bexiga e a área pélvica. Durante a madrugada, esse processo se transforma em urgência urinária, despertares frequentes e sono fragmentado. Mas não é apenas a retenção de líquido que preocupa. O sódio em excesso contribui para elevar a pressão arterial, o que reduz o fluxo sanguíneo de qualidade para os tecidos pélvicos. A próstata, que depende de uma boa circulação para combater inflamações e receber nutrientes de reparo, passa a viver em déficit. É como tentar reconstruir uma parede sem material suficiente. O corpo até tenta reparar, mas não consegue avançar. Outro detalhe pouco lembrado: alimentos ultraprocessados concentram aditivos que irritam a mucosa da bexiga e aumentam a sensação de urgência. O homem acorda acreditando que a próstata piorou de repente, mas na realidade foi a combinação de sódio, aditivos e retenção hídrica que transformou uma noite inteira em uma sequência de interrupções. A saída não exige cortes radicais, mas substituições inteligentes. Optar por lanches leves, de fácil digestão e baixo teor de sódio, como frutas maduras, sementes de abóbora ou um pouco de iogurte natural, já muda o cenário. Ao reduzir o sal e trocar processados por alimentos simples, a bexiga trabalha com menos pressão, a próstata descansa e o sono volta a ser aliado, em vez de inimigo. O sexto hábito que atrapalha silenciosamente a saúde da próstata é dormir de bruços. Para muitos, essa posição parece confortável, até mesmo relaxante, mas por trás dela existe um peso constante sobre a região pélvica. Quando o corpo se apoia nessa postura por horas, a pressão direta sobre a bexiga e a próstata age como um tijolo em cima de um tecido já sensível. O resultado é uma circulação mais lenta, menos oxigênio e nutrientes chegando, e um órgão que deveria estar em reparo passa a passar a noite inteira sob compressão. Essa pressão não afeta apenas a próstata. O corpo inteiro paga o preço. A coluna lombar é forçada a se curvar, os quadris ficam desalinhados e a musculatura do assoalho pélvico permanece tensionada. Essa combinação altera os reflexos urinários, favorecendo jato fraco, urgência frequente e até aquela sensação de que nunca esvaziou completamente a bexiga. Muitos homens acordam acreditando que o problema está apenas na idade, quando na verdade é a posição de dormir que há anos vem reforçando os sintomas. A mudança pode parecer simples, mas traz impacto real. Deitar de lado, principalmente sobre o lado esquerdo, favorece a circulação abdominal
reduz a pressão na próstata e ainda ajuda o sistema digestivo. O uso de um travesseiro entre os joelhos auxilia a manter o quadril alinhado, evitando que o corpo role de volta para a posição de bruços durante o sono. Dormir deveria ser o momento mais restaurador do dia, mas quando o peso do próprio corpo se transforma em obstáculo, a noite deixa de ser reparadora e passa a ser mais um fator de desgaste. O sétimo hábito, talvez o mais invisível de todos, é levar para a cama as preocupações do dia. Muitos homens acreditam que basta deitar-se para que a mente desligue, mas o corpo funciona de outra forma. Quando pensamentos sobre contas, problemas de saúde, família ou trabalho seguem ativos, o sistema nervoso permanece em estado de alerta. Isso significa que, em vez de liberar hormônios calmantes, o organismo dispara adrenalina e cortisol, os mesmos que seriam úteis em uma situação de perigo, mas que, à noite, apenas atrapalham. O efeito sobre a próstata é indireto, mas poderoso. O estresse contínuo provoca inflamação sistêmica, altera a circulação sanguínea e reduz a produção de testosterona. O resultado é um ciclo onde a glândula não consegue relaxar. A bexiga fica mais irritada e o sono se torna raso. Acordar várias vezes para urinar passa a ser apenas um dos sintomas. A fadiga e a queda de energia no dia seguinte completam o quadro. Não se trata apenas de insônia. É como se o corpo passasse a noite tentando lutar contra inimigos invisíveis, gastando recursos que deveriam ser destinados à reparação dos tecidos. A próstata, sensível a alterações hormonais e inflamatórias, é uma das primeiras a sofrer. Homens que deitam estressados com frequência relatam não apenas noites ruins, mas também sintomas urinários mais intensos e persistentes. Reduzir esse hábito exige criar uma rotina de desligamento, respirar fundo, escrever pensamentos antes de dormir, ouvir algo leve ou simplesmente reduzir as luzes e o ritmo da casa. Pequenos gestos que quebram o ciclo de alerta e permitem que a noite recupere sua função, ser o tempo em que o corpo se repara, a mente se acalma e a próstata finalmente encontra espaço para descansar. Depois de conhecer esses 7 hábitos noturnos, talvez você tenha percebido que muitos dos desconfortos que carrega não vêm apenas da idade, mas das escolhas repetidas, quase automáticas, feitas pouco antes de deitar. Cada copo de líquido tomado na hora errada, cada posição de sono mal ajustada, cada pensamento levado para a cama, todos esses detalhes se somam e moldam o estado da sua próstata e da sua energia no dia seguinte. A boa notícia é que nada disso é definitivo. A saúde da próstata não depende apenas de remédios ou consultas, mas também do que você decide fazer quando as luzes se apagam. Pequenas mudanças, aplicadas de forma consistente, abrem espaço para noites de sono mais profundas, menos idas ao banheiro, menos inflamação e mais disposição para viver o dia seguinte. Não se trata de virar a vida de cabeça para baixo, mas de afinar comportamentos simples, noite após noite, até que o corpo volte a trabalhar a seu favor. Esse é o momento em que cada homem precisa decidir se continua preso a hábitos que o desgastam em silêncio ou se escolhe usar a noite como aliada na recuperação. A diferença entre acordar exausto e acordar renovado pode estar em escolhas que parecem banais, mas que somadas determinam o rumo da sua saúde. E já que chegou até aqui, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, porque toda semana trago novos conteúdos preparados especialmente para homens que buscam preservar a vitalidade. Aproveite também para curtir este vídeo e fortalecer a mensagem. E não deixe de assistir outros vídeos do canal, onde você encontrará orientações práticas para cuidar do corpo de forma natural e consciente. Desejo que suas próximas noites sejam diferentes, mais tranquilas, mais restauradoras e cheias de energia para os dias que virão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.